Esse jogo promete muito, hein, Vamp? Dentro e fora de campo, porque a rivalidade está muito acirrada. A rivalidade aí acirrada, né, nos últimos anos, as duas equipes aí que se organizaram dentro e fora do campo, financeiramente, né, conquistando títulos. Dificilmente passa um ano sem levantar pelo menos qualquer troféu. Às vezes ficou sem ganhar o Brasileiro, a Libertadores na Copa do Brasil, ganhou o estadual. Dificilmente não passa um ano sem pelo menos dar uma volta olímpica, né? Estamos aí numa semifinais também de Libertadores, podendo se encontrar de novo, né? Já que teve essa final anos atrás aí. O resultado para mim dos dois jogos não me surpreendeu. Até que o Flamengo, né, depois a gente vai falar disso, foi até mais fácil. O Palmeiras ainda deu uma polêmica, virou o jogo com goleado, o Abel discutindo a arbitragem com o Kraus, falando até do Mundial Sub-20, né, que o Marrocos está na final. O Flávio ontem ressaltou, estava vendo ontem Marrocos e França, depois botei no jogo do Palmeiras, e simultaneamente ali com o jogo do Flamengo, e depois vim fazer o jogo do Corinthians. Não foi pênalti, no Mundial Sub-20 teve um igual, não deu. O Mundial Sub-20 é uma coisa. O Palmeiras ganhou, virou o jogo, mas uma virada, ganhou bem. Vitor Roque de novo jogando bem, o Flaco Lopes, que tinha atuado um dia antes pela seleção da Argentina, entra, faz seu gol também. Quer dizer, assim, o Palmeiras que goleou o Bragantino, que nos últimos tempos, dentro do Aliança, o Palmeiras sempre vem ganhando. É quase a proporção de número de vitórias dentro do seu estádio que o Palmeiras joga, a mesma proporção o Flamengo jogando no Engenhão, como ganha também do Botafogo dentro. Então essas duas equipes aí, cabeça a cabeça, goleado, né, seus jogos. Domingo tem um confronto, o Flamengo podendo igualar em número de pontos, ou o Palmeiras deixar do jeito que está, levar um empate e continuar, ou o Palmeiras vencer. Então tá tudo aberto, né? Faltam aí mais 9 rodadas, 10 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Essas duas equipes, uma das duas vai levantar o caneco. O Cruzeiro tá ficando para trás cada vez mais, empatou ontem. Chegar lá na última rodada, 38ª rodada, ou antes, o título vai ficar com o Palmeiras ou Flamengo. Isso aí ninguém duvida. Para a zona de rebaixamento, eu acho muito difícil os 4 estar lá, ter uma recuperação e poder sair. Rodadas vão passando. E aquela briga por Libertadores, que para mim vai ali do Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Mirassol. O Cruzeiro também vai para Libertadores, só alterando a posição. E no meio ali, todo mundo que quer pegar uma vaga de Sul-Americana, pega, né? Então tem isso tudo. Então, essa briga de bastidores entre Palmeiras e Flamengo por cota, por dinheiro. Mas o mais gostoso, assim, para mim, que sou ex-atleta, é ver a competição, né? Um jogo domingo, que ainda não decide o campeonato, mas com grandes atletas ali, ó. Você pega ali os jogadores do Flamengo, a maioria tudo de seleção brasileira, seleção uruguaia, jogadores de seleção chilena, vários jogadores convocados. Palmeiras também tem seus atletas de seleções, só na última convocação aí foram 6, né? Esperar um bom futebol. Porque às vezes a gente espera do Flamengo e Palmeiras grandes jogos, e principalmente aqui em São Paulo não tem. Fica um jogo muito amarrado. Com a qualidade de atletas que tem para o domingo, e todo mundo fresco, todo mundo inteiro, é que de se esperar um grande jogo e vamos brigar pelo título. É isso, Tico. A briga de bastidores, a Leila não vai, o presidente do Flamengo não vem aqui, isso aí é outra coisa. Estou falando da parte de campo. Parte de campo. Bom, eu entendo, né, já dando uma boa tarde a todos, que nós estamos chegando num momento do campeonato onde os dois que estão brigando pelo título chegam bem, chegam de maneira positiva. E foram apontados desde o começo do campeonato. Quando começa o campeonato, fala que é os dois, né? Vocês não falam isso, né? O mais legal é que eles chegam, normalmente sabe, chega que tá contusão, tá com não sei o quê, tá, os dois chegam bem, os dois chegam com goleada. Uma hora é difícil, né, chegar assim, os dois num jogo
não vai decidir o campeonato, obviamente, mas eles chegam bem, os dois chegam com goleados, com resultados positivos, convincentes, depois de uma pausa, né, de data FIFA. Acho que é um momento raro que a gente tem no futebol nos últimos tempos. Sempre um ou outro está pior, tem alguma dificuldade. Acho que dessa vez os dois chegam de uma maneira bacana, dá para sair um jogo legal. Pelo menos tem tudo indica. Tudo indica. Eu espero, sinceramente, que o Palmeiras não tenha aquele comportamento que teve na Copa do Brasil no ano passado, quando jogou com o Flamengo no Rio, não deu nenhum chute no gol. Perdeu por 2-0 e ganhou por 1-0 aqui, foi eliminado. Que o Flamengo vai atacar é óbvio, né? No Maracanã já seria natural, precisando vencer mais ainda. Então, se o Palmeiras fizer um jogo compatível com o elenco que tem, com a forma como vem se apresentando, um time agressivo, aí tem tudo para ser um jogo bem interessante. Eu falo isso porque, por exemplo, contra o River Plate, o Palmeiras fez no primeiro tempo total domínio. No segundo tempo teve 24% de posse de bola, se trancou, ficou esperando o River e tomou até um gol. Que nem merecia tomar, o River não jogou nada, mas fica tanto tempo ali rondando a área, a bola bateu em alguém, entrou, e aí chegou vivo aqui o time argentino. Poderia ter eliminado já o River Plate lá, se conseguisse manter o ritmo no segundo tempo. Então, assim, alguns jogos o Palmeiras tem esse comportamento. Fora de casa, no passado foi assim. Esse ano, eu acho que é mais difícil com esse time, porque esse time tem um outro perfil, né? Um time mais criativo, mais talentoso e mais ofensivo. Se o Palmeiras fizer um jogo, não digo que ele vai se mandar para o ataque loucamente, não se trata disso. Mas se fizer um jogo também ousado, tem tudo para ser uma grande partida. E realmente não decide nada, né? É claro que se o Palmeiras vencer, ele abre uma vantagem considerável, mas ainda vão faltar 30 pontos a serem disputados. Claro. E se empatar, mesma coisa, continua. E o próximo jogo dele é com o Cruzeiro, né? E o Flamengo joga com Fortaleza. E esses jogos são entre as partidas da Libertadores. O Palmeiras vai jogar com a LDU em Quito, pega o Cruzeiro aqui em São Paulo, depois recebe a LDU. O Flamengo joga com o Racing no Rio, vai até Fortaleza, jogar contra o Fortaleza e depois vai para a Argentina. Para esse jogo de domingo, sabe que as duas equipes vão com os times titulares mesmo, porque tem jogo no meio de semana de semifinal de... Vão. Por isso que eu tô falando. É cabeça pro título. E teve um descanso agora, né? Tirando os caras que jogaram, né? Que pelas seleções, os jogadores ficaram aí... É a melhor justificativa para segurar ninguém, né, Mauro? Esse é o jogo, né? Sim. Esse é o jogo. A grande questão é assim, vai ser lá na frente o Palmeiras e o Flamengo, dependendo dos resultados do jogo de ida, né? Pela Libertadores. Aí eles vão ter que pensar no que fazer, porque vão ser o jogo com o Cruzeiro aqui em São Paulo e com o Fortaleza lá em Fortaleza, eles vão ser entre os jogos da Libertadores. Então, dependendo do que eles fizeram no primeiro jogo, aí pode ter mudanças para o jogo seguinte pelo brasileiro, preocupado com a volta, porque aí você não pode arriscar mais, você pode ser eliminado. E você vê que está tudo tão equilibrado assim, até, olha só como é. Por exemplo, o Flamengo, que a gente está falando, está em casa, né? Você falou isso ontem. Está em casa. O Palmeiras vai ter que ir no Rio e depois ir para Guayaquil, que dá quase 4 horas. Vou fretar Quito, quase 4 horas de voo. Na semana seguinte, o Flamengo vai ter que ir a Fortaleza, que dá em torno de 3 horas e meia, e o Palmeiras fica em São Paulo. Sim, depois vai para a Argentina. Você vê que está tudo quase tudo muito igual. Sim. O Flamengo tem um deslocamento maior depois, porque ele vai a Fortaleza e vai à Argentina, né? O Palmeiras vai a Quito, mas depois fica em São Paulo. E depois tem muito jogo, né? O Palmeiras joga 2 vezes com o Santos, que ontem vai ser o Corinthians, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro, o Flamengo também, o Palmeiras pega o Grêmio também, tem o Cruzeiro. O Flamengo tem o Fluminense, o Palmeiras tem o Fluminense, tem muito jogo. Esse domingo não decide rigorosamente nada. Evidente que se o Palmeiras vencer, ele faz 6 pontos de vantagem, ele tem uma vantagem muito grande. Mas com 30 pontos de disputa... Mas se criou expectativa para a gente ver um grande jogo, né? Eu acho que o importante é isso, que seja um jogo legal, porque é isso que a gente precisa. Depois de tanta arbitragem ruim, né? Pelo menos que os times façam algo... Pelo amor de Deus, que os árbitros, que o árbitro, seja ele quem for, não atrapalhe o jogo. Porque tá difícil, hein? Tá muito difícil. Mauro César Pereira. Um Palmeiras que nos últimos 7 jogos fez pelo menos 3 gols dentro de casa. É a melhor sequência do Palmeiras, do Abel Ferreira, contando esse ano e até o ano passado, Mauro, de futebol, eu digo? Depende do jogo. Acho que a gente tem que olhar com uma lupa aqui esses jogos de Flamengo e Palmeiras. Vamos pegar aqui os últimos jogos dos dois, né? Eu acho que existe uma ideia de que o Palmeiras tem sido, assim, sempre consistente, e eu acho que isso não traduz a realidade. O Palmeiras ainda é um time que oscila como praticamente todos os times de futebol do mundo. Dificilmente atinge um nível que você só joga bem e se impõe. Os últimos 3 jogos em casa do Palmeiras foram contra verdadeiras carninhas assadas, né? Juventude, o Faca de Bolo Puma do Red Bull Bragantino e o Vasco, que é um freguesaço do Palmeiras. O Vasco é freguesaço do Palmeiras, impressionante, né? Sempre perdendo quando joga com o mando de campo, manda para Brasília, perde em Brasília, não tem problema nenhum. Vou voltar aqui um pouquinho atrás. Do jogo do River de volta para cá. Foi uma grande atuação? Não foi.
Até o começo do segundo tempo, o Palmeiras estava indo para os pênaltis com o River Plate, depois de uma partida excelente do primeiro tempo na Argentina. O jogo de volta não foi tão bom. E até os instantes finais, quando teve o pênalti, o Palmeiras estava ali no risco, né, de tomar um gol. O River Plate pressionou, quase chegou a marcar, mesmo sem o River jogar bem. O River está uma coisa horrorosa. O Armani, um goleiro totalmente superado e tal. Então, a atuação no primeiro tempo na Argentina foi de manual. Segundo tempo não gostei, o time recuou muito, e o jogo aqui foi um jogo errático, de bons e maus momentos. Aí teve depois o pênalti, mais um gol, 3-1, aí ficou muito fácil. Mas o jogo não foi simples. Aí ele pega o Bahia, perdeu jogando mal. Aí pega o Vasco, carne assada, saborosa, batatinha cozida, arrozinho, uma delícia, né? Ou uma bacalhoada, se quiser também. Aí, na sequência, São Paulo. Venceu o São Paulo por conta dos erros de arbitragem. Tomou 2 gols no primeiro tempo. No segundo tempo, teve um pênalti contra si não marcado, a não expulsão do Andrés Pereira, e aí teve uma virada sensacional. Mas dentro de um contexto em que não teria certamente virado se tivesse tomado um terceiro gol com um homem a menos. Ou seja, a arbitragem errou de forma muito grave. Esse jogo não pode ser olhado sem a interferência do árbitro. E aí vem o Juventude e vem o Bragantino. No sábado, domingo, o Palmeiras vai ter um desafio. É tipo uma prova, não é uma prova final, mas uma prova mais difícil, que é enfrentar um time que é do seu nível fora de casa, onde não vence há quase 10 anos pelo Campeonato Brasileiro, de todos os jogos do Maracanã, né? O Palmeiras só venceu o Flamengo pela última vez em dezembro de 2015, 2-1. Depois disso empatou 4 vezes no Rio e perdeu 5. Então os 10 últimos jogos tem uma vitória do Palmeiras apenas há quase 10 anos, jogando no Maracanã, tá? Então esse é um desafio muito grande. Eu acho que é uma prova interessante para medir a competitividade do Palmeiras fora de casa. Os 2 últimos jogos fora de casa não foram bons. Contra Bahia e contra São Paulo. Ah, mas virou espetacular? Virou, mas num contexto que não pode ser ignorado. Tem colega aí que acha que falar da arbitragem agora é criar uma narrativa. Desculpa, com todo respeito. Com todo respeito. Até porque parte de gente que eu gosto e gente que eu respeito muito, pessoal e profissionalmente. Mas quando se fala muito da arbitragem, não é para criar narrativa, gente. É porque não pode se ficar quieto diante do que está acontecendo. E esse jogo foi um jogo que mudou a liderança do campeonato. Foi a partir daí que mudou a liderança. Com erros gravíssimos de arbitragem. E, mas todo mundo está reclamando e tudo. Por quê? Porque tem clube que reclama até quando ganha. Até quando ganha bem. Então os outros acabam reclamando. Eu entendo que é lamentável que hajam tantas reclamações de arbitragem, mas no momento em que, se eu sou um técnico, se o outro técnico está reclamando, eu reclamo também. Ele não vai pressionar o árbitro sozinho, eu também vou pressionar. Se é esse o jogo que estão jogando, se é essa música que está tocando, vamos dançar igual. Se eu sou capitão de um time e o capitão adversário não larga o ouvido do árbitro, eu vou pegar o outro ouvido do árbitro. E vou encher o saco deles, eu sou capitão do meu time. Certo, Vamp? Eu vou fazer o quê? O cara vai pensar isso outro dia no jogo do Neymar. Do Neymar, eu também vou dar. Vou dar um bico na bola. O Will tá aqui fazendo de conta que não tá. Fazendo de conta que estava vendo. Porque poderia ter punido o Neymar pela atitude intempestiva que ele teve em campo. Então, isso faz parte. O jogo de futebol também é isso, gente. Também é isso. Ontem eu ouvi também gente que eu gosto, que eu respeito, colega que eu respeito, falou assim: o Felipe Luiz também está reclamando de arbitragem. Tem que reclamar. Os outros reclamam, ele vai ser o bobo da corte. Ele no início, não vou falar de arbitragem. O sistema, para usar uma expressão que outro dia foi muito utilizada, ele te obriga a agir assim. Você conversar internamente, alguém vai falar, cara, se você não reclamar, o cara vai reclamar, só ele bota a pressão. Então... Tipo assim, Mauro, ontem antes de o Palmeiras empatar no finalzinho do primeiro tempo, o goleiro do Bragantino, a gente falou aqui, mas um que falhou também, né? Saiu comendo mosca. Ele questionou o pênalti. Se o Palmeiras não goleou, não sei se a coletiva ele falou do pênalti. O pênalti existiu, gente. Não. E aí, por que ele não reclamou também do pênalti contra o São Paulo? Pois é, então, é isso. Isso é construir uma narrativa de acordo com o que você acha que deve falar. Então, não é de quem está falando. Claro que existem acessos, tem influenciador, tem alguns colegas da imprensa também que às vezes ficam, enfim, numa situação de defesa incondicional de um lado ou de outro. Mas, peraí, tem que falar, gente. Pô, vamos ficar quieto diante disso? Não estou entendendo isso aí. E acho que é normal que os técnicos todos reclamem. Se 1 ou 2 ou 3 reclamam, os dois vão ficar quietos. O fala muito do Tite pro Felipão é o quê? Aquilo ali. O Felipão cornetando o Tite, uma hora ele vai lá, fala muito, tipo, você vai parar de reclamar da arbitragem? Gente, no Brasil especialmente, o mandante fica sempre no lado direito do banco de reservas, que é o que corre ali, onde corre o bandeirinha, onde corre o auxiliar. O Flamengo tradicionalmente ficava sempre no túnel à esquerda do Maracanã, no antigo Maracanã.
que é o lado da torcida do Flamengo, né? Onde ela sempre se concentra, né? Claro, quando joga com um time de outro estado, ela se espalha pelo estádio, mas nos clássicos cariocas, eu sempre o lado esquerdo, sempre foi assim desde 1950. O Flamengo ficava ali. O Zico subia o túnel ali, ele virava para a esquerda e cumprimentava com seus companheiros da torcida. Quando passou o Mano Menezes para o lado de 2013, não é culpa do Mano não, porque é um hábito de todos os técnicos. Ele falou, não, eu quero ficar do outro lado. E mudou para o outro lado, que é o lado do Bandeira. Todos eles fazem isso e querem ficar ali. Pode reparar, quer ficar do lado do Bandeira. Mesmo que você não vá cornetar o Bandeira, você fala, bem, eu não vou cornetar, mas não vou deixar o outro cornetar. Então, ignorar isso é ser muito ingênuo, gente. Historinha do Boitatá. Então, é isso. Então, se todo mundo corneta, vai cornetar também. E voltando ao Palmeiras, eu acho que no domingo, o Palmeiras tem time para ganhar do Flamengo. Ele pode ganhar o Flamengo, isso é o óbvio que eu estou dizendo, é evidente, estou dizendo porque é preciso registrar, senão os biltres virtuais, aí, os vermes virtuais vão distorcer o que a gente está falando, né? Mas o Palmeiras precisa de uma vitória assim, mostrar fora de casa uma maior competitividade. Os últimos jogos são sensacionais, goleada, muito gol e tal, deitou e rolou, mas pegou adversários muito, muito fracos. O Vasco, dentro do Allianz Parque, foi uma coisa medonha, o Juventude muito fraco e o Red Bull Bragantino tem um retrospecto pavoroso, né? Eu não sei se é esse pior ou aquele época do Barbieri, né? Na reta final, que ele ficou um tempão, o time não ganhava de ninguém. E agora com o Seabra está se repetindo isso. É um time que não compete quase. Chega a fazer 1-0, toma 5, né? Então, muitas falhas, não jogou o Cleiton, jogou outro goleiro que falhou também, não foi nada bem. Enfim, o Palmeiras passou o rodo, perfeito, ok. Mas é outro tipo de confronto no domingo, né? Para os dois vai ser um desafio tremendo e vejamos como vai ser. Mas acho que o Palmeiras ainda é um time que tem grandes momentos, mas tem alguns apagões, algumas fases assim que não são boas. Quando o São Paulo foi assim. Vamos lembrar o jogo do São Paulo. Contra o Bahia o time não jogou bem. E contra o River aqui em São Paulo também não foi uma grande atuação. O placar até um pouco mentiroso para o que foi a partida. Vai depender. Se domingo fizer um grande jogo, ele pode vencer tranquilamente. Pode sair com a vitória sem problema nenhum. Mas acho também que é preciso olhar com um pouco mais de atenção. Como o Flamengo também tem as suas oscilações, obviamente, e elas são amplamente discutidas, amplamente debatidas. O Palmeiras vem goleando dentro de casa, faz gol, continua atacando. Na minha opinião, Flávio, eu vou perguntar para todos vocês, de bola, é a melhor fase do Palmeiras nos últimos anos. Que o Palmeiras vem jogando, vem convencendo, vem fazendo gol. É um time equilibrado. É um time que realmente vai crescendo no momento mais importante, Flávio. Esse retrato, né, esse recorte que você faz é o correto desse momento. O Palmeiras ele vai para o Mundial com uma grande expectativa, mas dos brasileiros eu acho que o único que voltou sem ter uma história boa para contar. Ele só ganhou do time egípcio, mais nada. Ganhou do Botafogo depois do tempo normal, ganhou, mas foi depois do tempo normal. E aí ele volta e aí sim o time começa a se acertar, pós-Mundial. O Flamengo antes estava numa fase ótima. Ontem foi o Vampeta, foi você ou foi o Piperno que falou sobre o funcionário do mês? Piperno teve uma sacada ótima. Nós estamos vivendo, e é normal, né? As fases dos times têm um funcionário do mês, né? Teve um período que o melhor futebol era do Bahia, depois foi o do Flamengo, e realmente nesse momento o Palmeiras é o melhor. Mas ainda falta muito tempo. Se o Palmeiras tiver embalo para manter esse nível, vai ser muito difícil que ele seja derrotado no Campeonato Brasileiro. No mata-mata é outra coisa, pode acontecer um jogo ou outro ruim, mas se o Palmeiras conseguir manter esse ritmo, aí, jogando melhor futebol, que ele está jogando mesmo melhor que os outros nesse momento, nesse último recorte, aí fica quase impossível vencer. Agora, vai aguentar? Ontem a gente lembrava no Canelada sobre as boas fases, e o Vampeta lembrou, só 2 times venceram 9 jogos seguidos. Né? O Inter e o Corinthians, né? Então é difícil isso. O Palmeiras já está há um bom tempo em cima. Se ele conseguir manter, é o que eu digo, aí não tem como segurar. Mas é normal que existam oscilações. Então vamos ver se o Palmeiras vai oscilar, se ele vai manter esse ritmo. Nesse momento, realmente, o Palmeiras vai até, pela bola que está jogando, até com certo favoritismo para o Rio de Janeiro. Está jogando mais que o Flamengo. Mesmo sendo no Rio de Janeiro, ele está jogando mais que o Flamengo. Então vai ser um jogo, no mínimo, de igual para igual, mesmo enfrentando um time poderoso como é o Flamengo, quando joga no Rio de Janeiro, principalmente. Mas o Palmeiras está jogando melhor. Mas vai aguentar isso? Havia um momento que o Flamengo estava muito bem. Agora a gente olha os últimos jogos do Flamengo, teve uma queda acentuada. Então é sempre preciso tomar um certo cuidado. Mas nesse momento, especificamente, sem dúvida, o melhor futebol do Brasil, quem está jogando é o Palmeiras. Bom, a gente vai falar muito desse confronto, né, Flamengo e Palmeiras no Maracanã,
Até porque o próprio Felipe Luiz falou ontem sobre isso, né? Que muitos dizem que é uma final, que ele não concorda, mas que ele sabe da importância desse jogo. Agora, falando desse Palmeiras, né, do que o Flávio disse, eu até discordo do Flávio. Eu não acho o Palmeiras favorito no Maracanã, tá? Até porque o retrospecto do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã é positivo, né? Esse Flamengo jogando no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, eu sempre considero favorito o que está jogando em casa, porque eu acho muito equilibrado, eu acho dois times muito fortes, dois treinadores, acho o Abel Ferreira ainda acima do Felipe Luiz, mas dois treinadores que vêm mostrando um belo trabalho. Quando é no Allianz, eu acho o Palmeiras um pouco favorito. Quando é no Maracanã, eu acho o Flamengo um pouco favorito, porque eu acho muito equilibrado o confronto.